Audiolivro A Cartomante e Outros Contos, de Machado de Assis. A Causa Secreta. Garcia, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, na cadeira de balanço, olhava para o teto. Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulha. Havia já 5 minutos que nenhum deles dizia nada. Tinham falado do dia, que estivera excelente, de Cantubi, onde morava o casal Fortunato, e de uma casa de saúde, que adiante se explicará. Como os 3 personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados, tempo é de contar a história sem reboço. Tinham falado também de outra coisa, além daquelas 3, coisa tão feia e grave, que não lhes deixou muito gosto para tratar do dia, do bairro e da casa de saúde. Toda a conservação, a esse respeito, foi constrangida. Agora mesmo, os dedos de Maria Luísa parecem ainda trêmulos, ao passo que há no rosto de Garcia uma expressão de severidade, que lhe não é habitual. Em verdade, o que se passou foi de tal natureza para fazê-lo entender, é preciso remontar à origem da situação. Garcia tinha se formado em medicina no ano anterior, 1861, no de 1860. Estando ainda na escola, encontrou-se com Fortunato, pela primeira vez, à porta da Santa Casa. Entrava quando o outro saía. Fez-lhe impressão a figura, mas ainda assim tê-la-á encontrará. Entrava esquecido, se não fosse o segundo encontro, poucos dias depois. Morava na rua de Dom Manuel. Uma de suas raras distrações era ir ao teatro de São Januário, que ficava perto, entre essa rua e a praia. Ia 1 ou 2 vezes por mês, e nunca achava acima de 40 pessoas. Só os mais intrépidos ousavam entender os passos até aquele recanto da cidade. Uma noite, estando nas cadeiras, apareceu ali Fortunato e sentou-se ao pé dele. A peça era um dramalhão, cozido e a facadas, ouriçado de imprecações e remorsos, mas Fortunato ouviu-a com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava. Os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho. No fim do drama, veio uma frase, mas Fortunato não esperou por ela e saiu. Garcia saiu atrás dele. Fortunato foi pelo Beco do Cotovelo, rua de São José, até o Lago da Carioca. Ia devagar, cabisbaixo, parando às vezes, para dar uma bengalada em algum cão que dormia. O cão ficava ganindo, e ele ia andando. No Largo da Carioca entrou um tilbury e seguiu para os lados da Praça da Constituição. Garcia voltou para casa sem saber mais nada. Decorreram algumas semanas. Uma noite, eram 9 horas, estava em casa, quando ouviu rumor de vozes na escada. Desceu logo do sotão, onde morava, ao primeiro andar, onde vivia um empregado do arsenal de guerra. Era este que alguns homens conduziam, escada acima, ensanguentado. O preto, que servia, acudiu à porta, abriu a porta. O homem gemia. As vozes eram confusas. A luz pouca. Deposto o ferido na cama, Garcia disse que era preciso chamar um médico. Já aí vem um, acudiu alguém. Garcia olhou. Era o próprio homem da Santa Casa e do teatro. Imaginou que seria parente ou amigo do ferido, mas rejeitou a suposição. Disse que lhe
ouvira perguntar se este tinha família ou pessoa próxima. Disse-lhe o preto que não, e ele assumiu a direção do serviço. Pediu às pessoas estranhas que se retirassem, pagou aos carregadores e deu as primeiras ordens, sabendo que Garcia era vizinho e estudante de medicina. Pediu-lhe que ficasse para ajudar o médico. Em seguida, contou o que se passara. Foi uma malta de capoeiras. Eu vinha do quartel de Moura, onde fui visitar um primo, quando ouviu um barulho muito grande, e logo depois um ajuntamento. Parece que eles feriram também a um sujeito que passava, e que entrou por um daqueles becos. Mas eu só vi a este senhor, que atravessava a rua no momento em que os capoeiras, roçando por ele, meteu-lhe o punhal. Não caiu logo, disse onde morava, e, como era, a 2 passos, achei melhor trazê-lo. Conhecia-o antes? Perguntou Garcia. Nunca ouvi. Quem é? É um bom homem, empregado no arsenal de guerra. Chama-se Gouveia. Não sei quem é. Médico e subdelegado vieram daí a pouco. Fez-se o curativo e tomaram-se as informações. O desconhecido declarou chamar-se Fortunato Gomes da Silveira, ser capitalista, solteiro, morador em Cantubi. A ferida foi reconhecida grave. Durante o curativo, ajudado pelo estudante, Fortunato serviu de criado, segurando a bacia, a vela, os panos, sem perturbar nada, olhando friamente para o ferido, que gemia muito. No fim, entendeu-se particularmente com o médico, acompanhou-o até o patamar da escada e reiterou ao subdelegado a declaração de estar pronto a auxiliar as pesquisas da polícia. Os dois saíram, ele e o estudante ficaram no quarto. Garcia estava atônito. Olhou para ele, viu-o sentar-se tranquilamente, estirar as pernas, meter as mãos nas gibeiras das calças e fitar os olhos no ferido. Os olhos eram claros, cor de chumbo, moviam-se devagar e tinham a expressão dura, seca e fria. Cara magra e pálida, uma tira estreita de barba por baixo do queixo e de uma têmpora à outra curta, ruiva e rara. Teria 40 anos. De quando em quando voltava-se para o estudante e perguntava alguma coisa acerca do ferido, mas tornava logo o olhar para ele, enquanto o rapaz lhe dava a resposta. A sensação que o estudante recebia era de repulsa, ao mesmo tempo que de curiosidade. Não podia negar que estava assistindo a um ato de rara dedicação. Se era desinteressado, como parecia, não havia mais que aceitar o coração humano como um poço de mistérios. Fortunato saiu um pouco antes de 1 hora. Voltou nos dias seguintes, mas a cura fez-se depressa e, antes de concluída, desapareceu sem dizer ao obsequiado onde morava. Foi o estudante que lhe deu as indicações do nome, rua e número. Vou agradecer-lhe a esmola que me fez. Logo que possa sair, disse o convalescente. Correu a Catumbi, daí a 6 dias. Fortunato recebeu-o constrangido. Ouviu, impaciente, as palavras de agradecimento. Deu-lhe uma resposta enfastiada e acabou batendo com as borlas do chambre no joelho. Gouveia defronte dele, sentado e calado, alisava o chapéu com os dedos, levantando os olhos de quando em quando, sem achar mais nada que dizer. No fim de 10 minutos, pediu licença para sair e saiu. Cuidado com os capoeiras, disse-lhe o dono da casa, rindo-se. O pobre diabo saiu de lá mortificado, humilhado, mastigado, à custa o desdém, forcejando por esquecê-lo. Explicá-lo
ou perdoá-lo, para que no coração só ficasse a memória do benefício. Mas o esforço era em vão. O ressentimento, hóspede novo e exclusivo, entrou e pôs fora o benefício, de tal modo que o desgraçado não teve mais que trepar a cabeça e refugiar-se ali, como uma simples ideia. Foi assim que o próprio benfeitor ensinou a esse homem o sentimento da ingratidão. Tudo se assombrou o Garcia. Esse moço possuía, em germe, a faculdade de decifrar os homens e de descompor os caracteres. Tinha o amor da análise e sentia o regalo, que dizia ser supremo, de penetrar muitas camadas morais, até apalpar o segredo de um organismo. Picado de curiosidade, lembrou-se de ir ter com um homem de Catumbi, mas advertiu que nem recebera dele o oferecimento formal da casa. Quando menos, era-lhe preciso um pretexto, e não achou nenhum. Tempos depois, estando já formado e morando na rua de Mata-Cavalos, perto do Conde, encontrou Fortunato em uma gôndola. Encontrou-o ainda outras vezes, e frequência trouxe a familiaridade. Um dia, Fortunato convidou-o a ir visitá-lo ali perto, em Catubim. Sabe que eu estou casado? Não sabia. Casei-me há 4 meses. Podia dizer 4 dias. Vá jantar conosco domingo. Domingo? Não esteja forjando desculpas. Não admito desculpas. Vá domingo. Garcia foi lá domingo. Fortunato deu-lhe um bom jantar, bons charutos e boa palestra em companhia da senhora, que era interessante. A figura dele não mudara. Os olhos eram as mesmas chapas de estanho, duras e frias. As outras feições não eram mais atraentes que dantes. Os obséquios, porém, se não resgatavam a natureza, davam alguma compensação e não eram pouco. Maria Luísa é quem possuía ambos os feitiços, pessoa e modos. Era esbelta, airosa, olhos meigos e submissos. Tinha 25 anos e parecia passar de 19. Garcia, a segunda vez que lá foi, percebeu que entre eles havia uma dissonância de caracteres, pouca ou nenhuma afinidade moral, e da parte da mulher para com o marido, uns modos que transcendiam o respeito e confinavam na resignação e no temor. Um dia, estando os 3 juntos, perguntou Garcia e Maria Luísa se tiveram notícias das circunstâncias em que ele conhecera o marido. Não, respondeu a moça. Vai ouvir uma ação bonita. Não vale a pena, interrompeu Fortunato. A senhora vai ver se vale a pena, insistiu o médico. Contou o caso da rua de Dom Manuel. A moça ouviu-o espantada. Insensivelmente, estendeu a mão e apertou o pulso do marido, risonha e agradecida, como se acabasse de descobrir-lhe o coração. Fortunato sacudiu os ombros, mas não ouvia com indiferença. No fim, contou ele próprio a visita que ferido lhe fez. Com todos os pormenores da figura, dos gestos, das palavras atadas, dos silêncios, em suma, um estúdio, e ria muito ao contá-la. Não era riso da dobrez. A dobrez era invasiva e oblíqua. O riso dele era jovial e fraco. Singular homem, pensou Garcia. Maria Luísa ficou desconsolada com a zombaria do marido, mas o médico restituiu-lhe a satisfação anterior, voltando a referir a dedicação deste e suas raras qualidades de enfermeiro. Tão bom enfermeiro, concluiu ele, que se algum dia fundar uma casa de saúde, irei convidá-lo. Valeu? Perguntou Fortunato. Valeu o quê? Vamos fundar uma casa de saúde? Não valeu nada, estou brincando. Podia-se fazer alguma coisa,
E para o senhor que começa a clínica, acho que seria bem bom. Tenho justamente uma casa que vai vagar e serve. Garcia recusou nesse e no dia seguinte, mas a ideia tinha se metido na cabeça a outro, e não foi possível recuar mais. Na verdade, era uma boa estreia para ele, e podia vir a ser um bom negócio para ambos. Aceitou finalmente, daí a dias, e foi uma desilusão para Maria Luísa. Criatura nervosa e frágil, padecia só com a ideia de que o marido tivesse de viver em contato com as enfermidades humanas. Mas não ousou opor-lhe e curvou a cabeça. O plano fez-se e cumpriu-se depressa. Verdade é que Fortunato não curou de mais nada, nem então, nem depois. Aberta a casa, foi ele e o próprio administrador e chefe de enfermeiros examinava tudo, ordenava tudo, compras e caldos, drogas e contas. Garcia pôde então observar que a dedicação ao ferido da rua de Dom Manuel não era um caso fortuito, mas assentava na própria natureza desse homem. Via-o servir como nenhum dos fâmulos, não recuava diante de nada, não conhecia moléstia aflitiva ou repelente, e estava sempre pronto para tudo, a qualquer hora do dia ou da noite. Toda a gente pasmava e aplaudia. Fortunato estudava, acompanhava as operações e nenhum outro curava aos cáusticos. Tenho muita fé nos cáusticos, dizia ele. A comunhão dos interesses apertou os laços da intimidade. Garcia tornou-se familiar na casa. Ali jantava quase todos os dias. Ali observava a pessoa e a vida de Maria Luísa, cuja solidão moral era evidente. A solidão, como lhe duplicava o enquanto, Garcia começou a sentir que alguma coisa o agitava. Quando ela aparecia, quando falava. Quando trabalhava, calada, ao canto da janela, ou tocava piano, umas músicas tristes, manso e manso, entrou-lhe o amor no coração. Quando deu por ele, quis expeli-lo para que, entre ele e Fortunato, não houvesse outro laço que o da amizade, mas não pôde, pôde apenas trancá-lo. Maria Luísa compreendeu ambas coisas, a afeição e o silêncio, mas não se deu por achada. No começo de outubro, deu-se um incidente que desvendou ainda mais aos olhos do médico a situação da moça. Fortunato metera-se a estudar anatomia e fisiologia e ocupava-se nas horas vagas em rasgar e envenenar gatos e cães. Como os guinchos dos animais atordoavam os doentes, mudou o laboratório para casa, e a mulher, compleição nervosa, teve o sofrer. Um dia, porém, não podendo mais, foi ter com o médico e pediu-lhe que, como coisa sua, alcançasse do marido a cessação de tais experiências. Mas a senhora mesmo, Maria Luísa, sacudiu, sorrindo. Ele naturalmente achara que sou criança. O que eu queria é que o senhor, como médico, lhe dissesse que isso me faz mal, e creia que faz. Garcia alcançou prontamente que o outro acabasse com tais estudos. Se os fazer em outra parte, ninguém o souber, mas pôde ser que sim. Maria Luísa agradeceu ao médico, tanto por ela como pelos animais, que não podia ver padecer. Tossia de quando em quando. Garcia perguntou-lhe se tinha alguma coisa. Ela respondeu que nada. Deixe ver o seu pulso. Não tenho nada. Não deu o pulso e retirou-se. Garcia ficou apreensivo. Cuidava, ao contrário, que ela podia ter alguma coisa, que era preciso observá-la e avisar o marido em tempo. 2 dias depois, exatamente o dia em que os vemos agora, Garcia foi lá jantar. Na sala, disseram-lhe que Fortunato estava no gabinete, e ele caminhou por ali, ia chegando à porta, no momento em que Maria Luísa saía aflita.
Que é? Perguntou ele. O rato! Exclamou a moça, sufocada e afastando-se. Garcia lembrou-se que, na véspera, ouvira ao Fortunato queixar-se de um rato que lhe levara um papel importante, mas estava longe de esperar o que ouvi. Viu Fortunato sentado à mesa, que havia no centro do gabinete, e sobre a qual pusera um prato com espírito de vinho. O líquido flamejava entre o polegar e o índice da mão esquerda, segurava um barbante, de cuja ponta pendia o rato atacado pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. No momento em que Garcia entrou, Fortunato cortava o rato uma das patas. Em seguida, desceu o infeliz até a chama, rápido, para não matá-lo, e dispôs-se a fazer o mesmo à terceira, pois já lhe havia cortado a primeira. Garcia estacou horrorizado. Mate-o logo, disse-lhe. Já vai. E com um sorriso único, reflexo de alma satisfeita, alguma coisa lhe traduzia a delícia íntima das sensações supremas. Fortunato cortou a terceira pata ao rato e fez, pela terceira vez, o mesmo movimento até a chama. O miserável estorcia-se, guinchando e sanguentado, chamuscado, e não acabava de morrer. Garcia desviou os olhos, depois voltou-os novamente, e estendeu a mão para impedir que o suplício continuasse, mas não chegou a fazê-lo, porque o diabo do homem impunha medo, com toda aquela serenidade radiosa da fisionomia. Faltava cortar a última pata. Fortunato cortou-a, muito devagar, acompanhando a tesoura com os olhos. A pata caiu, e ele ficou olhando para o rato, meio cadáver. Ao tecê-lo pela quarta vez, até a chama, deu ainda mais rapidez ao gesto, para salvar, se pudesse, alguns farrapos de vida. Garcia defronte conseguia dominar a repugnância do espetáculo, para fixar a cara do homem, nem raiva, nem ódio, tão somente um vasto prazer, quieto e profundo, como daria a outra audição de uma bela sonata, ou a vista de uma estátua divina. Alguma coisa parecia com a pura sensação estética. Pareceu-lhe, e era verdade, que Fortunato havia-o inteiramente esquecido. E suposto, não estaria fingido, e devia ser aquilo mesmo. A chama ia morrendo, o rato podia ser que tivesse ainda um resíduo de vida, sombra de sombra. Fortunato aproveitou para cortar-lhe o focinho e, pela última vez, chegar a carne ao fogo. Afinal, deixou cair o cadáver no prato e arredou de si toda essa mistura de chamusco e sangue. Ao levantar-se, deu com o médico e teve um sobressalto. Então mostrou-se enraivecido contra o animal, que lhe comera o papel. Mas a cólera, evidentemente, era fingida. Castiga sem raiva, pensou o médico, pela necessidade de achar uma sensação de prazer, que só a dor alheia lhe pode dar. É o segredo desse homem. Fortunato encareceu a importância do papel, a perda que lhe trazia. Perda de tempo, é certo, mas o tempo agora era-lhe preciosíssimo. Garcia ouvia só, sem dizer nada, nem lhe dar crédito. Relembrava os atos deles, grave e leve. Achava a mesma explicação para todos. Era a mesma troca das teclas da sensibilidade. Um dilatentismo sui generis. Uma redução de Calígula. Quando Maria Luísa voltou ao gabinete, daí a pouco, o marido foi ter com ela, rindo, perguntou-lhe nas mãos e falou mansamente, fracalhona, e voltando-se para o médico. Há de crer que quase desmaiou. Maria Luísa defendeu-se a medo, disse que era nervosa e mulher. Depois foi sentar-se à janela com as suas lãs e agulhas, os 2 dedos ainda trêmulos, tal qual a vimos no começo dessa história. Hão de lembrar-se que,
Depois de terem falado de outras coisas, ficaram calados os três. O marido sentado e olhando para o teto, o médico estalando as unhas. Pouco depois foram jantar, mas o jantar não foi alegre. Maria Luísa cismava e tossia. O médico indagava de si mesmo se ela não estaria exposta a algum excesso de companhia de tal homem. Era apenas possível, mas o amor trocou-lhe a possibilidade em certeza. Tremeu por ela e cuidou de os vigiar. Ela tossia, e não se passou por muito tempo que a moléstia não tirasse a máscara. Era a tísica, velha dama insaciável, que chupa a vida toda, até deixar um bagaço de ossos. Fortunato recebeu a notícia como um golpe. Amava de veras a mulher. A seu modo, estava acostumado com ela. Custava-lhe perdê-la. Não poupou esforços, médicos, remédios, ares, todos os recursos e todos os paliativos. Mas foi tudo em vão. A doença era mortal. Nos últimos dias, em presença dos tormentos supremos da moça, a índole do marido subjugou qualquer outra afeição. Não a deixou mais. Fitou o olho baço e frio naquela decomposição lenta e dolorosa da vida. Bebeu uma a uma as aflições da bela criatura, agora magra e transparente. Devorada de febre e minada de morte, egoísmo arpérrimo, faminto de sensações. Não lhe perdoou um só minuto de agonia, nem os pagou com uma só lágrima, pública ou íntima. Só quando ela expirou é que ele ficou artudido, voltado a si. Viu que estava outra vez só. De noite, indo repousar, uma parenta de Maria Luísa, que a ajudara a morrer, ficaram na sala de Fortunato e Garcia, velando o cadáver, ambos pensativos, mas o próprio marido estava fadigado. O médico disse-lhe que repousasse um pouco. Vai descansar. Passe pelo sono, 1 hora ou 2. Eu irei depois. Fortunato saiu. Foi deitar-se no sofá da saleta contígua e adormeceu logo. 20 minutos depois acordou. Quis dormir outra vez. Cochilou alguns minutos, até que se levantou e voltou à sala. Caminhava nas pontas dos pés, para não acordar a parenta, que dormia perto. Chegando à porta, estancou, assombrado. Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi neste momento que Fortunato chegou à porta. Estancou, assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adultério. Não tinha ciúmes. Nota-se, a natureza compô-lo, de maneira que lhe deu ciúmes nem inveja. Mas dera-lhe vaidade, que não é menos cativa ao ressentimento. Olhou assombrado, mordendo os beiços. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços, e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões. Lágrimas de amor calado, irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou aquilo, tranquilo. Era explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa.